Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje eu quero meditar com vocês nesta manhã um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 47 e versículo 12. E o texto diz assim: E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Vamos analisar essa história então. Primeira coisa, José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Foi lançado em um poço pelos seus próprios irmãos. Ele foi odiado de seus próprios irmãos. Até o pai e a mãe de José o desprezou. Quando José teve um sonho que o sol e a lua se prostravam diante dele, se não me falha a memória. E aí o pai dele falou: você tá achando que vai reinar, né, sobre nós? E aí ele teve essas revelações através de sonhos dadas por Deus. E José, ele foi muito perseguido pelos da sua própria casa. E quando você olha para a Bíblia, você vê que todas as famílias, né, a maioria delas teve problemas uns com os outros. E quando você olha para os dias de hoje, não é diferente. Muitas das vezes o irmão não quer o bem do outro irmão. Até mãe não querer ver o filho bem, ou o filho ver a mãe bem, tá uma bagunça. Tá uma coisa absurda. E naquela época não era diferente, era a mesma coisa. Os próprios irmãos pensaram em matar José. Você já imaginou um irmão pensar em matar o outro, assim como também Caim matou Abel, né, irmão? Olha lá, dois irmãos. Só porque Deus recebeu a parte de Abel, Caim, com inveja da vida de Abel, porque Deus recebeu o sacrifício de Abel, vai e mata-o. Aí você pensa só, chegando na história de José, os irmãos de José querendo o matar. Ainda depois que venderam ele para os medianitas, falaram para o seu pai que uma besta fera poderia ter o devorado. E Jacó acreditou nessa história e guardou isso para sua vida, né? Até que Deus estava trabalhando. Agora eu penso assim, Deus não poderia ter usado uma direção mais fácil para abençoar a vida de José? Por que ele teve que enfrentar todo esse processo? Por que ele teve que enfrentar toda essa dificuldade? Por que ele teve que passar essa humilhação, essa perseguição da sua própria família, para poder chegar ao reinado de todo o Egito? Pensa só comigo essa situação. Tem hora que a gente passa situações na nossa vida que a gente não entende por que Deus permite que a gente passe tanta coisa. Mas se não fosse a maldade dos irmãos de José, primeira coisa, ele não teria sido perseguido, não teria sido lançado no poço, depois depois do poço, vendido aos medianitas, ismaelitas que estavam passando por aí. E aí ele não teria chegado no Egito. E Potifar, servo de Faraó, não teria o comprado. E se Potifar não tivesse comprado, a mulher do Potifar não tinha tramado contra José. E se a mulher de Potifar não tivesse tramado contra ele, ele não teria parado na prisão. E se ele não fosse para a prisão, ele não ia ter as revelações dos sonhos. E se não fosse as revelações dos sonhos, ele não teria chegado a Faraó. Então Deus, irmãos, tem gente que diz assim: Deus escreve o certo com linha torta. Pessoas que falam isso não conhecem a Jesus Cristo. Deus, ele faz a sua obra perfeita. E para ele fazer a obra perfeita,
Primeiro nós vamos ter que passar pela moinha, passar pela vontade dele. E muitas das vezes a vontade dele é de nos amassar mesmo, é de nos moer mesmo, é de nos provar mesmo, é de nos corrigir mesmo. Deus conhecia o coração de José, Deus conhecia, né, a vida de José. É por isso que Deus permitiu que José passasse tudo isso. José não questionou a Deus, pelo menos a Bíblia não diz, né? Em nenhum momento José questionou: Senhor, por que meus irmãos estão fazendo isso comigo? Senhor, por que eu tenho que passar essa humilhação? Olha, eu corri da mulher do meu patrão, eu não me deitei com ela, eu fugi do adultério, eu não pequei contra ti, por que eu estou nessa cadeia? Por que eu estou passando por tudo isso? Se fosse eu e você, nós ia falar: Deus, por quê? Mas José aguentou calado. A Bíblia não diz nada de se ele questionou, se ele murmurou, se ele... Pelo contrário. Aonde Deus colocava ele, ele procurava ser fiel. Tem gente que ela muda as suas atitudes dependendo do ambiente a qual ela chega. Tem pessoas que dizem ser cristão, mas chega num ambiente de ímpio, vira ímpio. Ela se adapta a cada ambiente aonde ela vai. Já José não. Todos os ambientes a qual Deus permitiu que ele entrasse, em todos ele foi fiel. Ele não se adaptou como adúltero. Ele não se adaptou no ambiente de ladrão como ladrão. Ele não se adaptou num ambiente de perseguição com vingança, não. Em todos os ambientes que Deus o colocou, ele continuou sendo fiel ao Senhor. E isso é uma grande lição para a nossa vida. Você não ou nunca viverá a grandeza de Deus sem antes passar pelos processos da vida. Você vai ter que começar lá de baixo, não queira começar do alto, não queira começar lá em cima, porque o tombo pode ser grande, não. Comece de baixo, comece da onde Deus quer que você comece. Nunca, irmão, nunca em certos ambientes, deixe ele transformar o teu caráter, pelo contrário, é o teu caráter que tem que habitar sobre aquele ambiente que tem que acostumar com o teu caráter, e não o teu caráter se manifestar aquele ambiente, se é um ambiente ímpio, se é um ambiente de mentira, de coisas erradas, e você se adapta àquilo lá. Não, você não pode ser assim. Sejamos, pois, como José, igual a José, que aonde Deus o colocou, ele foi fiel. E aonde ele foi fiel, Deus prosperou ele. Deus prosperou ele até na prisão. Deus usou ele lá. Quando a gente procura, aleluia, guardar a nossa fidelidade, independente do que estamos passando, porque tem gente que fala: não, eu só faço se Deus me abençoar. Eu só mudo se Deus me abençoar. Então, Deus não vai te abençoar. Você tem que mudar para ser abençoado. Não querer ser um filho chantagista, mimado. Não. Eu lembro do Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz andar em verdes pastos, a caminhar por águas tranquilas, se não me falha a memória, está escrito isso. E aí ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A vara é para disciplinar e o cajado é para não deixar, para o pastor não deixar a ovelha se afastar dele. Então Deus, ele disciplina e não te deixa sair de perto dele. Deus, ele nos ama tanto, que ele faz nós enfrentar esse tipo de processo, para que quando nós chegar lá em cima, nós não pisem em ninguém. E foi isso que aconteceu. Quando José chegou a ser rei de todo o Egito, quem era maior do que ele lá era somente o faraó. O resto, ele era maior do que tudo. Quando José chegou lá em cima, que ele teve a oportunidade de pisar nos seus irmãos, no seu pai, na sua mãe, de fazer uma grande vingança, não. A Bíblia diz que ele sustentou seu pai, seus irmãos e toda a casa dos seus pais segundo as suas famílias.
Sabe o que eu aprendo em toda essa linda história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás? Eu aprendo que independente do que nós enfrentarmos e passarmos na nossa vida, nós sempre devemos fazer o bem e jamais pisar naquele que outrora nos pisou. Por quê? Porque a adversidade revela o nosso caráter. Você sabia disso? É por isso que Deus permite que nós passamos por provas, porque através da prova o nosso caráter é revelado. E pessoas vão pisar em nós, vão caluniar nós, vão tentar fazer mal para nós. Só que uma coisa você pode guardar dentro do teu coração: todas as pessoas que fazem mal para você, futuramente Deus vai fazer elas precisar de você, precisar da tua ajuda, precisar da tua oração, precisar de um abraço teu, de uma palavra amiga, de um aperto de mão. Todas as pessoas que fazem mal para nós, Deus cria situações e Deus faz elas voltar até em nós para precisar de nós. É por isso que eu aprendo: nunca pise em ninguém. Pai, obrigado por esta palavra. Nos ajude a nunca pisar em ninguém. Nos ajude, ó Pai, a ser como José, que independente do que fizeram com ele, quando precisaram dele, ele estava ali. Ele sustentou o seu pai, sua mãe, seus irmãos, e que possamos viver dessa forma. E que o Senhor venha nos fazer prosperar em qualquer lugar onde o Senhor nos colocar, papai querido. Guarda o nosso ir, o nosso vir, a nossa entrada e a nossa saída. Neste momento eu lhe apresento todos os nomes e todos os pedidos de oração aqui no canal. Eu coloco todos em tuas mãos, porque o Senhor é Deus que cuida, que salva, que liberta, que transforma. Eu acredito que pessoas serão curadas do câncer hoje aqui. Eu acredito que pessoas serão libertas, papai. Casamentos serão restaurados e restituídos. Famílias serão restauradas novamente. Haverá paz, amor, união, comunhão e presença do Espírito Santo sobre todos e todas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sobre a vida das crianças, dos jovens que nos acompanham. Trabalha, Senhor, sobre a vida de cada um. Aqueles que precisam de um socorro urgente, quem sabe de uma bênção financeira, de uma cura, de um milagre. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda e bota por terra todo o mal. Prospera esta terça-feira, prospera a nossa vida. Não nos deixe, Pai, mendigar pão nenhum, pelo contrário. Eu sei que quando o processo é grande e terrível, a vitória é extraordinária. Então eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias para nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus amados, seja um evangelista, deixa like nesse vídeo e compartilha. E se você quer fazer além disso, leia a descrição desse vídeo e que Deus te abençoe.